Bora falar do Timão porque tem muitas coisas pra gente projetar da decisão da Supercopa que acontece no domingo. Tem uma nova proposta por Yuri Alberto, que já foi recusada pelo Corinthians, e também o retorno de João Pedro Tchoca. Que história maluca, né? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Bom, rapaziada, o Corinthians oficializou, né, o retorno do zagueiro João Pedro Tchoca, que inclusive faz com que o clube nem procure mais defensores no mercado, e acho importante, porque o Félix Torres saiu, o Kaká segue nos planos, mas muito mais por uma contingência de necessidade do que necessariamente numa convicção. Tem o Gabriel Paulista que chegou, André Ramalho e Gustavo Henrique os titulares, e você tem o Tchoca para disputar a titularidade. Eu acho até que com o Gabriel Paulista, né? Eu digo, uma possível disputa ali na defesa, o calendário é muito apertado esse ano, né? Então ele vai ter oportunidades. Mas que história foi essa, né? A imprensa italiana falava de que ele não havia passado nos exames, mas o Corinthians até então não havia sido notificado. Durante o dia, na sexta-feira, o Corinthians recebeu a notificação, cancelou o negócio e o Tchoca está sendo reintegrado. Ele só não estará relacionado para a decisão contra o Flamengo, porque ele perdeu todas as atividades durante a semana, né? Estava em viagem, estava no processo, estava na Itália. E claro que eu fico me colocando no lugar do garoto, né? Que teve a oportunidade de jogar na Europa, morar na cidade de Turim. Não é um clube de primeira prateleira, né, o Torino, mas a gente sabe como isso mexe com o jogador, né, que sai do Corinthians. A gente sabe, não sabe exatamente, né, qual a situação, a origem, né, mas a gente sabe que os jogadores, normalmente a maioria vem de condições muito precárias mesmo, né, com dificuldades financeiras, e aí você tem a possibilidade, né, de jogar no futebol europeu, podendo ser adquirido ali daqui 6 meses depois do empréstimo. Então tem que trabalhar a cabeça do Tchoca. O que o portal Meu Timão conseguiu apurar é que nesses exames que o Torino submeteu o jogador, teve um problema ósseo, uma artrite, que pelo histórico dele fez com que o Torino recuasse e tentasse daqui a pouco fazer uma nova avaliação, ou inclusive até pedir um desconto na negociação com o Corinthians. E o Corinthians refutou totalmente, até porque, conforme até o relato que o próprio clube divulgou hoje para a imprensa, ele estava jogando normalmente, estava relacionado no jogo anterior à viagem, né, contra o Velo Clube, ou seja, não aparentava nenhum problema físico, médico, clínico, para que ele fosse impedido de jogar, de ter essa negociação. Então o Tchoca reintegrado e, cara, ele vai ter outras oportunidades, tanto no Corinthians quanto de daqui a pouco ser vendido ali na frente, talvez até num acordo melhor, porque eu não estava gostando muito dos valores envolvidos, acho que o Tchoca pode ser negociado por mais. Enfim, falando sobre a Supercopa também, a gente falou sobre o Tchoca de não poder ser relacionado, né, porque ele perdeu os treinamentos da semana. O Memphis e o Mateuzinho, eles não participaram da primeira atividade nessa sexta e deu uma preocupada na galera, mas foi só uma preservação. Depois eles participaram da segunda parte do treino, então ambos estão confirmadíssimos para esse confronto no domingo diante do Flamengo. Por outro lado, a gente vai ter o Caio César, por exemplo, né, que até não conseguiu ser apresentado nessa sexta-feira por um problema de energia elétrica lá no CT Joaquim Grava, na região ali do Parque Ecológico do Tietê. Uma questão de luz mesmo, de energia. Ele não conseguiu ser apresentado na sua entrevista coletiva, concedeu algumas palavras para a Corinthians TV. Está relacionado para o jogo, não vai ser titular, mas vai ser uma arma importante. Tá regularizado no bid e tudo mais. Agora tem o lado do Flamengo, né? Como é que vem o Flamengo para essa decisão? Eu vou projetar os times no vídeo pré-jogo desse sábado, mas o Lucas Paquetá, ele já está regularizado no bid informativo, né? O boletim informativo diário da CBF, e, portanto, pode jogar. Eu acho difícil que como titular, porque ele chegou agora, né? Chegou essa semana e provavelmente fez pouquíssimas atividades com o Felipe Luiz, que já tem um elenco, um time montado. A gente sabe do investimento que foi feito, né, no Paquetá, 40 milhões de euros, mas eu acho muito difícil que ele seja titular já no primeiro jogo. Agora, provavelmente vai entrar na partida, né? Então não sei em que condições, né? Porque também não deve estar totalmente entrosado, mas é um jogador de Premier League, de seleção brasileira. Acho que no Brasil, pelo nível que ele tem, vai sobrar por aqui. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas o Paquetá é um reforço do Flamengo, que deve ter o Rossi no gol, Varela e o Alexandre nas laterais, os Léos na defesa, né? O Léo Ortiz e o Léo Pereira, meio de campo com o Pulgar, Jorginho, Arrasca,
E aí tem essa dúvida aí, né? Será que ele começa com o Paquetá? Acho difícil, mas aí tem o Plata, tem o Lino, tem o Bruno Henrique, tem o Pedro, enfim, tem toda essa tem o Carrascal, tem toda essa galera aí pra entrar no time do Flamengo. É um baita time, um senhor time que ainda tem banco, né? Ainda tem Cebolinha, se o Lino não jogar então no segundo tempo, tem Luiz Araújo, tem uma infinidade de opções. O jogo é jogado, jogo único, e eu tenho certeza que a postura do Corinthians vai ser diferente em relação aos últimos jogos, porque trata-se de uma decisão, tem valores envolvidos, como inclusive uma premiação que aumentou. Aumentou pouca coisa, tá? Em relação ao ano passado, agora são 6 milhões e 300 mil reais que os dois times já têm como garantia, né? Por conta da decisão da disputa da final. E aí o campeão recebe mais $1 milhão da Conmebol, que é um valor da Conmebol destinado para a CBF, para a decisão da Supercopa, que com o dólar caindo um pouquinho, vai 5 milhões e pouco, né? Totalizando aí 11 milhões de reais que o campeão vai acabar levando, né? Somando esses dois valores. Trata-se de um valor interessante. Agora, é claro que tem uma fatia aí dessa premiação que o Corinthians tem que destinar para o Memphis Depay, não só pelos débitos que tem com ele, mas também pelos gatilhos do seu contrato. E também pode ser que uma parte do valor seja, digamos assim, bloqueado por conta daquele acordo mal feito do Duílio com a Caixa Econômica Federal, que tem como bloquear receitas, praticamente todas as receitas do clube. Negócio inacreditável. Tirando tudo isso, essa parte mais chata, burocrática, financeira e tudo mais, título é título, né, gente? Eu vi muita gente minimizando o valor da Supercopa, dizendo que, a Supercopa, né, lá no final do ano, o que ela conta? É um jogo só, meio que simbólico e tal. É taça no armário. Inclusive, o Corinthians já tem essa taça lá em 1991, contra o próprio Flamengo, quando o Corinthians era o campeão brasileiro de 90 e o Flamengo campeão da Copa do Brasil. Agora se inverteram, né? O Corinthians é o campeão da Copa do Brasil e o Flamengo o campeão brasileiro. De qualquer forma, um torneio que é valorizado sim nos últimos anos. A gente tem essa decisão aí do super campeão do Brasil. Se perder não entra em crise? Acho que não. Agora, se ganhar, eu acho uma coisa legal você já começar o ano como campeão. Não vem me dizer que é ruim, não, que é fraco, que é menor, que não sei o quê, porque taça é taça. Agora eu finalizo o vídeo com mais uma proposta por Yuri Alberto. Que loucura, hein? A informação inicial acho que foi trazida pelo Benjamin Bach, se eu não estiver enganado. Mas a galera avançou nos últimos dias aí em relação aos valores que ele teria recebido, essa proposta do Fenerbahçe, da Turquia, mas já teria sido rechaçada pelo Corinthians. Por que o Corinthians recusa tantas propostas pelo Yuri Alberto? A gente falou da Lazio, falou da Roma. Vamos lá. Porque o Corinthians tem 50% apenas dos direitos do Yuri. Então qualquer valor, você tem que dividir ele por 2. E um pouco menos até, porque tem 5% que é do André Curi. Então não vale a pena você vender o Yuri por 20, 15, 18, 25 milhões de euros, que foi o valor, inclusive, de mercado dele quando ele foi vendido do Inter para o Zenit e depois adquirido pelo Corinthians com jogadores, cessão de direitos e por apenas 50% dele. Não vale a pena você vender por esse valor. E a informação de que a proposta do Fenerbahçe é de 18 milhões de euros. Na verdade, 15 de imediato, podendo chegar a 18 com 3 milhões de euros em bônus aí por algumas metas alcançadas. Cara, não dá para começar a conversar. Eu sei que o Yuri daqui a pouco tem o sonho de jogar na Europa, eu sei que muita gente contesta a qualidade técnica do Yuri, eu sei que ele oscila mesmo, mas vamos lá, eu acho que o saldo ainda é positivo do Yuri. Ele decidiu uma Copa do Brasil junto do Memphis, junto do Bidon, junto do elenco, enfim, mas ele foi super importante, não tem um mês, ou tem um mês, né? Foi 21 de dezembro. Tem um mês e pouco que ele decidiu a Copa do Brasil, que o Corinthians, inclusive, está jogando uma final da Supercopa no domingo por conta desse título. Não tem muito tempo que ele foi importante no título paulista, no título da Copa do Brasil. O Yuri, o torcedor conhece, se irrita um pouco com ele aqui e ali, mas daqui a pouco ele broca, cara. Daqui a pouco ele resolve. Ele tem qualidade e buscar no mercado é difícil, é caro. O Inter, fazer um exemplo aqui, o Inter anunciou o Alejandro, que em 2024 foi artilheiro junto com o Yuri Alberto, fazendo 16 gols, talvez. Agora eu não lembro exatamente o número de gols no Brasileiro naquela temporada. E tanto que ele estava no CSKA e tal, foi negociado. O Alejandro, pelo Vitória, fez muitos gols e tudo mais. O custo dessa operação, caso o Inter precise comprar o jogador, será de 7 milhões de euros. Cara, 7 milhões de euros, e eu tô falando do Alejandro, que estava no Vitória. Não tô falando do Yuri Alberto, que tem um valor de mercado muito superior. Então, para você buscar no mercado, e aí vocês, sei lá, vão achar que os jogadores que estão oferecidos no mercado aí, né, que o Corinthians daqui a pouco poderia contratar, o Alejandro, o Derek Lacerda, vocês acham que ele daria uma resposta maior do que a do Yuri?
Eu discordo. Porque acho que o Yuri é identificado, é um cara que corre o campo inteiro, um cara que não se esconde, é um cara que não se abala com crítica, que daqui a pouco ele vai errar, mas daqui a pouco ele vai acertar. Então, eu já considerei negociar o Yuri, porque, enfim, acho que ciclos, né, eles podem ser encerrados. Agora precisa ser compensatório, né? Não pode ser simplesmente doar o jogador para se livrar e daqui a pouco botar qualquer reposição no lugar. Ou vai ficar com o Pedro Raul. Vamos fazer a comparação, que custou mais de 20 milhões de reais também. Não, né? O Yuri é titular absoluto. Então, o meu medo é esse. Negocia o Yuri, vende o Yuri. E a reposição? E o próximo passo? Diante de uma dificuldade financeira que o Corinthians vive hoje, dentro de uma responsabilidade de você pegar jogadores livres de custos, centroavante, cara, que faz gol, você não pega.